Vinícius Nicoletti também, até porque eu estava agora no intervalo trocando mensagens com o Vinícius. Opa! Não é, Vinícius? Porque o Palmeiras esperava o encerramento, o fechamento da janela na Europa para voltar a carga em cima de suas ambições. Não é isso, Vinícius? E aí, alguma novidade? É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço aos companheiros no estúdio, fã de esportes. O Palmeiras esperava o fechamento dessa janela para o Andréas, se ele não tivesse outra proposta da Europa, para tentar a contratação do meia do Fulham. O empresário do jogador está na Europa, mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir contratar o jogador. Aqui no Brasil, a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então tem todo o mês de fevereiro para tentar convencer o Fulham, mas o time inglês também fez uma proposta de renovação de contrato para o Andréas Pereira, por isso o empresário dele está na Europa negociando com o time inglês. Muito difícil liberar o Andréas nessa janela de transferência, é meio de temporada na Europa, o Fulham está no meio da tabela, buscando ali vaga para as Copas Europeias, então dificilmente vai negociar nesse meio do ano, nesse meio de temporada na Europa, início do ano aqui no Brasil. Mais provável que ele seja negociado no final da janela europeia, que termina em maio. Aí ele poderia vir para o Palmeiras e poderia inclusive disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras teria concorrência de outros clubes na Europa. Então não é uma situação fácil. O empresário dos jogadores está na Europa e fica essa expectativa aí. O Palmeiras não tem muito otimismo na contratação do Andréas Pereira, pelo menos nesse início de temporada. O time está aqui na academia de futebol, fazendo o segundo treinamento na semana, se preparando para o clássico contra o Corinthians. E a novidade pode ser a volta do Felipe Anderson, pelo menos no banco de reservas, ele que ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no pubis, já está fazendo o treinamento com o restante do grupo. Palmeiras ontem também apresentou o terceiro reforço na temporada, que espera aí também ser relacionado para esse confronto, o clássico contra o Corinthians. É o volante uruguaio Emiliano Martínez, 25 anos, assinou contrato com o Palmeiras por 5 temporadas, ele que estava no futebol da Dinamarca e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2022. Fez poucos jogos, apenas 13 jogos defendendo o Bragantino por conta das lesões. Ele falou sobre a expectativa da chegada aqui no Palmeiras para essa temporada, esse novo desafio na carreira e também já de olho no derby de quinta-feira. Vamos acompanhar. Eu tomo isso como que é parte de um time gigantesco como que é Palmeiras. Então, logicamente, pode ter algumas pessoas que estão a favor, outras em contra da contratação, mas agora eu tenho que fazer minha história aqui no Palmeiras. Eu ainda estou de zero, então eu vou fazer o máximo para aqueles que não estão conformes com a contratação, para que sigam confiando, para que tudo saia melhor. É verdade que eu não fiz a pré-temporada com um time, sim, estava preparando-me com os treinadores da seleção, eu ia para o CT da seleção e depois fiz também, ainda estou ajustando algumas coisas aqui com a gente, mas eu sinceramente me sinto bem preparado fisicamente, estou sentindo bem nos treinos e eu acho que já estou preparado para se me precisar para o jogo contra Corinthians, já estou pronto. Claro que é um jogador que chega sob a desconfiança, principalmente da torcida, por conta dessa passagem pelo Bragantino, apenas 13 jogos, mas é um jogador bem avaliado pela comissão técnica desde a época que ele defendeu o Bragantino em 2022. Então, Palmeiras chegando aí o terceiro reforço, mas segue no mercado em busca de um zagueiro, um jogador para o meio-campo e um atacante, e também na tentativa de trazer Andréas Pereira ainda nesse início de ano. Bruno. Vinícius Nicoletti. Não, aí não, é muito bom. Muito, né? Muito bom. Ali, ó, lá no topo, hein, da pirâmide da imprensa esportiva, hein, Vinícius? Passa de ano já tá bom, né? Nota 5. Fala, Bruno, Mário, os companheiros no estúdio, um abraço a todos, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras venceu o Guarani lá em Campinas, 4-1. Destaque foi o Estevão, fez 2 gols no segundo tempo. O Abel Ferreira elogiou a participação do Estevão, depois aquele puxãozinho de orelha na última entrevista coletiva contra o Bragantino, para o Estevão ser um pouquinho mais objetivo.
Nesse jogo contra o Guarani, o Palmeiras foi com a equipe principal, que tinha de melhor. Acabou o rodízio, isso quer dizer que acabou o rodízio? Não, o rodízio pode voltar, mas para esse jogo, sexta rodada do Campeonato Paulista, o Abel analisou que deveria escalar o que tinha de melhor e isso deve acontecer, vai acontecer, né? Certamente, próximo jogo contra o Corinthians, o clássico derby que será disputado no Allianz Parque na quinta-feira. Nesse jogo contra o Guarani, uma curiosidade, né? Ele até citou isso na entrevista coletiva, ele escalou um time sem centroavante, sem um 9, um homem de referência na área. Foi o Estevão de um lado, Facundo Torres titular pela primeira vez do outro e os dois meias chegando no ataque, entrando na área, o Maurício e o Rafael Veiga. O Abel não analisou como é que foi o desempenho dessa equipe, porque ele não gostou dessa pergunta na entrevista coletiva. Aliás, estava muito irritado por conta das comparações que surgiram depois da entrevista coletiva que ele deu, da repercussão que ele deu após o jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele comparou os títulos da era Abel Ferreira com os títulos da era do Klopp no Liverpool. Ele esclareceu isso, dizendo que foi para valorizar o trabalho e respondendo uma pergunta de um companheiro se ele ainda tinha fome de títulos, por isso ele fez essa comparação. Estava bastante irritado o técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva, apesar da goleada de 4-1. Mais uma vez. Para o próximo jogo contra o Corinthians, o Abel terá todos os jogadores à disposição, inclusive o Felipe Anderson, que ficou fora dos 2 últimos jogos, primeiro com dores no pubis, agora ele já está fazendo a transição no campo, já está fazendo o trabalho com os outros jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Corinthians. E também o Emiliano Martinez, que foi o último contratado do Palmeiras nessa temporada e ele será apresentado nessa segunda-feira aqui na Academia de Futebol, já está treinando com o elenco também, já está inscrito no Campeonato Paulista, mas ainda não tem condições de jogo, vai pegando o ritmo e fica essa expectativa se ele estará pelo menos no banco de reservas na partida contra o Corinthians. Outro jogador que deixa essa expectativa é o Rony. Depois da negociação frustrada com o Al Riyad do Catar, o Rony voltou a treinar na sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Está inscrito no Campeonato Paulista, mas fica essa dúvida se ele será relacionado para a partida ou então segue em busca de outro clube para defender nessa temporada. Palmeiras jogou sem centroavante, tem 4 centroavantes segundo o Abel Ferreira, mas no jogo contra o Guarani com goleada foi sem esse 9, esse jogador de referência. Então é isso, Bruno, Mari, a gente segue por aqui porque daqui a pouquinho tem a apresentação do Emiliano Martinez na Academia de Futebol. Boa, Vinícius. A gente vai acompanhar dentro aqui da programação também. Até mais, tá? Então é isso, né? O Palmeiras parou de fazer o rodízio, o Palmeiras com uma nova formação tática. O que não muda é que, mais uma vez, o Estevão foi o protagonista da partida, Geilson. Mais uma vez protagonista, mas eu vou chamar a atenção para o Maurício. Em relação justamente o que o Nicoletti falou ali com a gente, de se jogar sem centroavante. Maurício, que quando jogou, né, que na divisão do Abel Ferreira, o Maurício foi um dos principais jogadores da equipe, atuando ali como meia. E ontem me chamou a atenção, né, a questão dele jogar sem centroavante, mas a movimentação. Justamente de atrair a zaga, né? Porque o que acontece? Quando você joga sem um 9 de referência, a zaga adversária também perde a referência de quem tem que ser marcado. E a partir desse momento que você tem um jogador circulando por ali, a zaga adversária geralmente vai sair para tentar caçar esse cara, que no caso ali era o Maurício. E aí você acaba abrindo espaço nas pontas. E aí é justamente o espaço que o Estevão pode atacar e o Facundo também. Então, destacar essa movimentação, essa inteligência do Abel de fazer esse teste, de ver se vai funcionar, de ver como vai ser esse esquema de jogo, mas é uma atenção. A gente está vendo aqui pela primeira vez, né, contra o Guarani e tudo mais aqui no Campeonato Paulista, como a gente fala, os treinadores não têm muito tempo para testar algumas ideias. O Abel Ferreira, para mim, usando esse jogo contra o Guarani para testar uma situação interessante para a gente ficar de olho. E até o Estevão fazendo até gols de cabeça também, né? Porque a figura do 9, né, Bruno, é uma figura importante, mas se o 9 está na área, possivelmente ele é marcado nesse cruzamento para o gol do Estevão. Ali não tinha um 9, mas tinha 3 jogadores. Possivelmente o 9 ia ocupar um espaço de 3. E aí ele ia ter que ganhar no alto do zagueiro e tal. Não, são 3 jogadores, você tem mais opções. É claro, eu não estou levantando a bandeira aqui contra o 9. Eu gosto do 9, eu acho que ele é muito útil. E eu acho até que a intenção do Abel era jogar com um 9, sim. Ele falou na entrevista. Não, e tem 9 que pode jogar. Mas tem situações que sem o 9, você tem que treinar, você tem que fazer testes. E fazer testes com a bola rolando, com o campeonato valendo 3 pontos, é melhor.
Então ontem, por exemplo, o segundo gol do Estevão, dificilmente sairia se tivesse um 9 lá na área. Porque o 9 ia lutar pela bola antes dele. Só que tá ele e tem outros 2 jogadores chegando para a conclusão. É uma vantagem, às vezes, de não ter o 9. Porque ele destacou que o Flaco ainda não está na melhor condição física. Ele deu as oportunidades para o Thales. O Paulinho, que pode ser uma opção, ainda está fora. Ele falou, se eu fosse um treinador de uma seleção, eu convocaria as peças que eu quero. Nesse momento, a condição que eu tenho de escalar o time da maneira melhor, ele entende ser essa. E ontem deu resultado, vamos ver se na quinta-feira contra o Corinthians ele vai seguir assim também, né? Bom, a gente tem uma tela com o Estevão, como lembrou o Eugênio, vai embora no meio do ano para o Chelsea e completou ontem 50 jogos como profissional. Depois o moleque já tem 50 jogos. Que calendário de maluco. 37 como titular, com 17 gols e 10 assistências. São bons números, né? 37 jogos, 27 participações diretas, ajudou muito o Palmeiras no ano passado. Palmeiras chegando ali nas últimas rodadas, ainda lutando pelo título do Brasileirão. Tem também a média de minutos para participar em gol. Quem quiser aproveitar, tem que aproveitar. Vai no estádio para ver o Estevão jogar, porque ele vai embora, né, Mari? É verdade, é verdade. A sua dica foi perfeita, porque é de fato um espetáculo quando ele está em campo. Mesmo o Palmeiras não desempenhando, teve dificuldade contra o Red Bull Bragantino, mas o Estevão, ele vai estar sempre ali presente, buscando jogadas, propondo dribles, levando o Palmeiras para frente, desafogando muitas vezes, errando também, porque faz parte do processo. Acho que é essa saber dosar, né, o excesso de vontade de ajudar o time, por vezes, de postar um drible a mais, de finalizar na hora que o passe seria a melhor opção. Mas é um jogador muito importante, mais um que o Palmeiras forma, mais um que faz parte desse processo de formação do Palmeiras, que com o Abel evolui muito. Lembro muito, né, dos primeiros jogos do Estevão ali, talvez no segundo o Abel falando, é muito bom, talvez o melhor, mas ainda tem que voltar para ajudar a marcar. Então a gente conseguiu acompanhar a evolução mesmo do Estevão e o Abel fazendo essa evolução no jogo, né? No treinamento, mas no jogo, colocando ele para amadurecer no jogo, na competição, com os companheiros. Então é um menino muito diferenciado. Terceiro o garoto seguido que o Palmeiras fabrica, né? Se você vier ver, desde o Gabriel Jesus, com a diferença de que esse vai sair sem um título brasileiro. Não vai dar tempo, né? Não. É o último campeonato paulista dele. Mas ele é muito diferente, né? Muito as participações, não só as participações, mas a dinâmica do time jogando em função dele, o que ele produz para o time, né? Às vezes não tem participação em gol direta, mas tem jogadas que passaram por ele, que começaram por ele, o time o acessa muito e é realmente uma das grandes roubadas de bola. Claro. Roubadas de bola. Eu lembro do ano passado o Abel exaltou essa participação dele, esse espírito coletivo, ajuda na marcação e com a bola no pé o Abel a fumaça que eu vou te falar. O Abel abriu muito mais o coração, foi muito menos econômico em elogios em relação a ele do que em relação ao Endrick, justamente por essa característica, né? Essa coisa das bolas que ele rouba, da participação, vai deixar muita saudade. Visite antes que acabe. Veja antes que acabe. Torcida Palestrina, uma ótima noite para todos. É informação urgente. A Leila Pereira quer sim a contratação de Andrés Pereira, que será uma contratação histórica, uma contratação fantástica. Palmeiras está correndo o máximo possível, está fazendo o que pode para contratar, para fazer essa contratação histórica. O jogador já disse diversas vezes que quer jogar no Palmeiras, agora só depende do Fulham liberar o jogador. Palmeiras vem negociando com o staff do atleta diariamente. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem grandes possibilidades do Palmeiras ter sucesso nessa negociação e será uma contratação histórica. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham de ver, né, o Andrés Pereira vestindo a camisa do Palmeiras? Seria uma boa, não seria? Né, o que vocês acham? Eu aprovo e aprovo muito, né? Lembrando que o Palmeiras irá perder alguns jogadores, dentre eles o craque extremo, um jovem Estevão, né, que está indo para o Chelsea da Inglaterra. Então, assim, vamos torcer para que o Andrés Pereira chegue no Verdão e faça muito sucesso com a camisa do Palmeiras. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!